O site é... O site é... Você vai no Google e bota... E você aqui. Cria nome... No site... Já que eu tenho, eu já vim aqui, meu... Para vocês aqui, a aplicação, o nome que vocês desejam. Vou botar aqui seu e-mail, não sei o e-mail. Vai botar uma senha aí, aí você só aperta aqui, aí você escolhe o modelo e tal. Aí você bota o sobre e pronto. Aí você já cria seu blog. Em 5 minutos você cria ele, ok?